Escrito em livro próprio para o uso da palavra durante a explicação pessoal, vereador Jonas Feijó. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa presente, internautas que nos acompanham, meu boa noite. Observo que o plenário aí está com muitos funcionários da prefeitura na noite de hoje. Alguns estão se deslocando, não sei se estão saindo do recinto ou se estão trocando de assentos, mas desejo que todos sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo, mas os que ficarão, sejam muito bem-vindos. É importante que acompanhem o trabalho deste legislativo sempre, e não apenas quando tem uma moção para receber, porque o que se discute aqui é a vida da cidade, são as ações do Poder Executivo. E todos vocês que estão aqui, eu vejo também a participação do Conselho de Saúde, eu vejo funcionários da Secretaria de Cultura, vejo os funcionários da Secretaria de Inclusão Social. Então, muitos aqui desenvolvem um trabalho muito importante nas suas secretarias, em seus departamentos, a grande maioria com cargos de nomeação, que são cargos de confiança do prefeito. Como eu falei inicialmente, a gente espera que vocês acompanhem a vida da cidade, sintam o que está acontecendo, como que o Poder Executivo está fazendo a sua administração, porque eleição municipal é de 4 em 4 anos, a nomeação pode aí durar um dia, uma semana, um ano, 4 anos, ou um pouquinho mais, pode estar prolongando um pouquinho mais, se o prefeito for reeleito, né? Aí tem os acordos políticos, e o prefeito aí vai nomear de acordo aí com os acordos políticos que o prefeito tem feito, juntamente com as pessoas que vão para a rua pedir o voto para o prefeito, né? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e acompanhem a vida da cidade, né? Acompanhem o trabalho desse legislativo. Aqui se falou muito em questão do respeito, em questão de um poder diferente do outro, com toda razão. Nós somos aqui o poder legislativo, tem o poder executivo e tem o poder judiciário, né? Então, são esses 3 poderes na sociedade, cada um com sua função. E a função principal desse poder legislativo é a função de fiscalizar os gastos do executivo e também os trabalhos realizados pela administração pública. E muitas vezes esta função está quase no esquecimento por boa parte da sociedade, da população, e muitas câmaras por aí afora de muitos munícipes. Por quê? Muitas vezes o vereador, ele quer atender o seu eleitor lá na base, na ponta, como o senhor Marquinho falou. E aí cria aquela preocupação de não romper com o governo, de não fiscalizar um pouco mais forte o governo municipal, para não perder alguns serviços que o vereador não pede para ele, sim para a própria população. Então, isto acontece. Muitas vezes o vereador, ele fica com medo aí de se expor, de mostrar o que não está acontecendo, mostrar as irregularidades do prefeito, por conta de não ser atendido lá no seu bairro, na base onde foi bem votado, e com medo de perder a reeleição. Um erro gravíssimo de muitos parlamentares municipais, porque aí acaba deixando de lado a sua principal função, que é a função de fiscalizar. Então, nós somos o fiscalizador do órgão externo. Breve E isso nós temos que... Quando o senhor diz um erro muito comum de alguns parlamentares municipais, o senhor podia dizer um erro muito comum de alguns parlamentares, ponto. No geral. Muito obrigado pela contribuição. É que eu estava me referindo mais
ao município, mas foi muito bem lembrado, como o senhor falou, parlamentares federais, estaduais e principalmente os municipais, onde as coisas acontecem. E se me permitir também, depois eu gostaria, vereador, mesmo lhe acrescentando o tempo, eu tenho certeza que quando o doutor Zé Martins colocou a fala dele, e que ele fez esta fala, e tenho certeza que o intuito do nobre vereador não é isso, por isso que ele falou vereador no contexto geral, é porque senão ficaria com a figura aqui desta casa. Não só os dessa vereadores casa, como desta também... casa de não estar desenvolvendo e fazendo esse papel. Não só dessa casa, presidente Márcio, mas também como legislativo de muitas câmaras dos municípios por aí afora. Isso são dados, isso tem na pesquisa, tem nas redes sociais, tem várias referências. Pode falar, Trollesa. Isso não é desta casa, é de Brasil inteiro. Infelizmente, acabei de falar. A estrutura isso. partidária, essa história do toma lá da cá, essa história desse monte de partido, isso tem que acabar, um dia tem que acabar. Não é possível que a gente vá sobreviver a mais alguns anos nessa mesma história política. Pode ser que alguém chegue aí, abaixe um ato institucional e acabe com o parlamento. Já acabou numa época, né, na história do Brasil, já teve um momento que não teve aí o poder legislativo. Eu não digo acabar com o parlamento, mas acabar com essa história do toma lá da cá, vai para o meu partido. Hoje, a máquina, não a máquina municipal só, apenas, mas a máquina estadual, a máquina federal, ela incha cada vez mais. O cidadão, ele disputa uma eleição, ele perde o cargo, ele perde a eleição, mas o cargo, de uma certa forma, mantém. Aquele cidadão nomeado, ele sai de um gabinete e vai para o outro, mas ele sobrevive e acaba aposentando muitas vezes na questão da indicação política. Então, não que eu seja contra a indicação política, mas esse exagero de indicação política é que um dia tem que acabar. Só uma parte também, até gostaria, porque esse hábito já vem bem anterior, né? Nós deveríamos fazer uma mudança, né? Mas esse hábito já vem também tão antigo, né? A mudança tem que ser feita por nós, né? Eu acabei de falar aqui, ó. É uma estrutura de administração política que vem de anos e anos, só que a cada dia ela se complica mais, ela fica pior, a máquina administrativa só vai inchando, só vai aumentando os gastos, o déficit público é maior cada vez mais. Então, vai chegar um dia em que o Brasil pode se tornar na Venezuela da vida aí. Mas o que o vereador Jonas falou, eu já vou aparteando sem solicitar, porque já meio que ficou informal aqui, me perdoe. Mas o que ele falou foi muito claro. Alguns vereadores deixam, ou melhor, alguns parlamentares deixam de fiscalizar, que o vereador tem que fazer o quê? Tem que verear, tem que legislar e fiscalizar, deixam de legislar e fiscalizar com o peso que a mão de um parlamentar tem, que é para, em contrapartida, não perder as benesses que o Poder Executivo tem para lidar, se ele não fiscalizar muito de perto. Se ele fiscalizar muito de perto, ele perde essas benesses. Ou eu me enganei, não é isso que exatamente são essas palavras que eu gostaria de proferir nesta noite. Muito obrigado pela contribuição de todos os vereadores aqui que me apartearam. E vai então, ser com isso, o que acrescentado o acontece? tempo do vereador. Fique em paz, vereador. Então, o que acontece? Muitas vezes, a própria população confunde a função desses dois poderes. Aí espera que o vereador tape buraco, espera que o vereador faça asfalto, recapie rua, constrói creches, constrói escola, que cuida das filas enormes que estão acontecendo nas UBS, nas madrugadas, né, que dê conta do remédio ali nas unidades básicas de saúde, que cuide da sua segurança, que faça aí a manutenção das escolas, que dê uma educação de qualidade. Então, tudo de problema que acontece, a culpa é do vereador por conta destas situações que ocorrem, né?
Então, eles atribuem toda a culpa do vereador. O vereador, ele não fiscaliza de perto, o vereador, ele não expõe suas ideias aqui, não discute. Esses temas são para ser discutidos aqui, nesta casa, né? E tem que ser fiscalizado o recurso, o dinheiro que a administração vai aplicar, para aplicar nas coisas certas, para fazer as prioridades que devem ser feitas. Então, como não tem esse trabalho do legislativo, acontece todas essas reclamações da população, né? E aí o vereador, ele acaba ficando refém, com medo aí de perder a base do seu eleitorado. Isso vem acontecendo não só nesta Câmara, como também em todas as outras câmaras, né? Então, a questão do respeito foi muito bem falada aqui, logo no início, e respeito é algo que o Poder Executivo não está tendo com esta casa, com este parlamentar e também com todos esses vereadores que aqui estão. Para quem vem acompanhando o nosso mandato, pôde perceber que eu tenho apresentado aqui vários requerimentos. Na última sessão, ultrapassou a 400 requerimentos do início do ano até a última sessão, 400 requerimentos, pedindo explicação de diversos assuntos sobre as ações do Poder Executivo. Então, o que eu vejo é que as ações do Poder Executivo não está tendo a transparência que tem que ter. Não está tendo. Porque quando a gente faz alguns questionamentos, é para a gente estar fiscalizando, estar acompanhando a aplicação dos recursos, estar acompanhando os gastos do prefeito, para que não falte médico, para que as unidades básicas de saúde não tenha filas quilométricas como está tendo no nosso município, para que as ruas sejam recapeadas, para que tapem os buracos de uma forma correta e que não desperdice dinheiro na hora de um tapa-buraco, que a gente tem presenciado muito isso daí. Demora tanto fazer o tapa-buraco, quando eles fazem de qualquer jeito, quando chove a água leva embora o asfalto, ali é dinheiro público. Então, o que eu quero dizer? Que os vereadores têm que fiscalizar, têm que fazer os questionamentos através dos requerimentos. E essa lição eu tenho feito. E os nobres vereadores são testemunhas, são provas disso. Mesmo porque eu tenho notado a boa vontade de todos os vereadores desta casa, do presidente Márcio em colocar em votação os meus requerimentos, dos vereadores que nunca se negaram em votar favorável aos requerimentos. Porque uma vez aprovado por esse plenário, e aí passa a ser de toda a casa. O autor fui eu. Mas como vocês votaram, o requerimento passa a ser de vocês também. Então, tem aí o aval de vocês. E o que vem acontecendo? Algumas respostas, como eu já falei, vêm de forma invasiva, né? Tem umas que não tem sentido nenhum. Então, o requerimento é o instrumento do vereador para acompanhar aí a vida da administração, os recursos aplicados do governo municipal, os investimentos, os gastos, para que nossa cidade caminhe legal, caminhe bem. E quando eu falei que os nomeados, eles têm que também estar assistindo às sessões, acompanhando esse trabalho, eu falei porque a nomeação uma hora acaba. É possível que vai inventar um concurso para efetivar todos. Isso não existe, isso é ilegal. A nomeação acaba. Vocês ficarão na cidade, os filhos de vocês ficarão nessa cidade. Os parentes, nós viveremos nessa cidade, a não ser que tenha recurso o suficiente para mudar de município. Então, o que eu quero dizer aqui é que vocês têm que acompanhar, mesmo sendo nomeado o cargo de confiança, nós temos que ficar atentos que a administração, o administrador passa, a nomeação passa, mas a cidade fica. Nós ficaremos nesse local. Então, seria interessante se distinguir e acompanhar, né, para ver se está fazendo de forma correta. Pode falar, Trollese. Veja bem,
quero fazer uma colocação aqui. Eu não é que eu sou já contra a nomeação, eu sou favorável também à nomeação. Só eu não sou favorável à troca de muitos nomeados, muitas vezes, que vai daqui para o Imbu, do Imbu para Imbuguaçu, Itapecerica, e não trabalham. Acho que o nomeado, como o próprio prefeito fala, tem que ser 24 horas por dia à disposição da administração. Eu estou exagerando, não precisa disso, mas que ele cumpra o horário. A gente vê muitas vezes nomeados, não só aqui na prefeitura, de repente encontra, eu moro lá no Imbu, mas estou em Itapecerica, mas nunca vi o sujeito trabalhando. Então, essa forma de política, de apadrinhamento, de compadrimento, digamos, se existe esse termo, compadrio, sei lá, isso é que tem que acabar. O nomeado que trabalha, tem uma secretaria aqui, exemplo disso, os nomeados trabalhando. Mas eu duvido que o gabinete do prefeito, que tem lá 20 e poucos cargos de nomeação, referência 22, se todos trabalham. Eu vou dar esse pequeno exemplo aqui. Vá no gabinete de outros prefeitos também. Você encontra lá 22 nomeados na referência 20 lá no gabinete? Talvez quando o prefeito esteja na prefeitura, para demonstrar que estão trabalhando, estão do lado, estão ali. Mas se o prefeito saiu, sai todo mundo. Sabe que o prefeito precisa de todo mundo na rua para trabalhar? É um exemplo que eu dou aqui. A história, por exemplo, de colocar muito parente na prefeitura, também não é legal. Também não é legal. E esse exemplo não serve só para aqui, serve para outros municípios também. Então, nomeação, tudo bem, mas tem que produzir tanto quanto o concursado, ou até melhor, porque é um cargo de confiança, tá certo? Então, vamos... Baltrolésio é contra a nomeação. Não sou não, mas eu acho que o nomeado, primeiramente, tem que ser da cidade. As melhores secretarias que hoje estão na prefeitura é gente da cidade. Está aqui, Helena, é da cidade. De quem vocês reclamam na secretaria às vezes? É gente que não tem vínculo com a cidade. Desculpa, Jonas, eu tomei seu tempo. Quem sabe eu me inscrevo aí para falar o meu... Jonas, é sempre muito bem-vindo. Eu vou pedir desculpa também, vou pedir para o presidente dar um minutinho, porque eu gostaria de fazer uma parte. Essa fala é coisa bem simples, bem rápida, não só... Me permite só um minuto, pois doutor não. Zé Martins, e sempre eu quero agradecer a atitude do nobre vereador em ser cortês, e é aquilo que o senhor falou, até porque a palavra está com ele, ele teria todo o direito de direcionar, mas ele dando, eu já estou aumentando, e eu acredito que ele vai lhe dar sim, porque é interessante essa discussão, e eu gostaria, coloque mais 5 minutos para o vereador Jonas Feijó. Não vou ter, esses 5 minutos vai ser insuficiente. Não vai dar. A gente aumenta mais um. Aumenta? Como não tem vereador inscrito hoje? Por pode favor, falar à presidente. vontade. Obrigado. Então, se Vossa Excelência puder me permitir um segundinho? Sim, doutor. É só para dizer, ao à parte, na verdade, é que essa história de colocar parente não só não é legal, eu concordo, como é ilegal. Não é legal no sentido de bacana, mas é ilegal. A súmula 13, se eu não me engano, estabelece isso, vedando o nepotismo. Mas o nepotismo cruzado que acontece com outros municípios e com o governo do estado é pior ainda, porque é uma tentativa feliz de burlar a norma judicial. E burla mesmo. E o nomeado, ora, seria o cúmulo se um de nós dissesse que é contra as nomeações, porque a administração da prefeitura, ela é submetida à avaliação do legislativo, e ela só existe assim, da forma que é, porque o legislativo autorizou. Se o legislativo não, um minuto só, deixa eu, a parte, eu sei que você não é contra, eu sei, só estou dizendo que era impossível ser contra, porque se nós autorizamos. A palavra é sua. E mais uma questão, o que nós não autorizamos, e que é uma coisa que não necessita de autorização legislativa, eu não sei nem se essa prática é legal, é não só o nomeado não ser da cidade, isso sim,
não é inconstitucional, até já foi até questionado. Mas o nomeado não só não é da cidade, como o nomeado aqui presta serviço lá, ou acolá, ou alhures, em troca de outro, ou não, às vezes não. Então, né? Sujeito nomeado em Itapecerica da Serra, às vezes até pago por Itapecerica da Serra, e trabalha para a Prefeitura do Embu. Não, alguns, infelizmente, até trabalham. Infelizmente, eu digo, porque são capazes e, por indisposição social aqui na nossa cidade, presta serviços aqui no Embu. Por exemplo, estou falando por exemplo, porque tem outros lugares que eles prestam serviço. Então, vereador, a coisa vai mal. A coisa vai mal. Eu vou solicitar a parte do à parte. Sim, fica à vontade. Na verdade, os cargos de confiança, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todos os nobres aqui, que seriam de nível técnico, porque tem nomeados aí que não sabe o que ele está fazendo. Ele está naquela sessão lá, naquele trabalho, ele não sabe o que ele está fazendo lá. Exatamente. Então, o munícipe, ele vai lá para ter uma informação, ele não sabe explicar para o munícipe o que é que o município pode saber. Então, caso esse concursado, esse nomeado, para ele estar lá, mesmo que seja um cargo político de nomeação política, que faça pelo menos um curso para estar referente ao cargo que ele vai ocupar. Então, fazer jus ao cargo que recebeu a nomeação. Tá bom, muito obrigado, vereador. Isso mesmo. Então, dando continuidade aí à minha fala, assim como eu falei, os que vêm me acompanhando, perceberam que de janeiro para cá fizemos 400 requerimentos. E esses requerimentos questionando o Poder Executivo das suas ações que tem feito, os investimentos, as compras, os aluguéis de propriedades, as contratações de caminhões, de máquinas, a questão da falta de concluir alguma repartição pública, alguma escola. No caso aqui a gente dá como exemplo a Orquídea, damos, por exemplo, a escola Azaleia, José Pereira de Borba, que já foi tema de discussão desta casa, que eu trouxe para discutir nesta casa, foi pauta, de discussão. E dos mais variados questionamentos, nós temos feito ao Poder Executivo, para acompanhar mesmo aí a questão dos gastos do prefeito, E muitas vezes vêm as respostas, e essas respostas vêm evasivas, e agora eles resolveram colar e copiar e mandar. Eu acredito que eles não estão nem tendo o trabalho de ler as questões, os questionamentos que são elencados nos requerimentos. Uma triste informação que eu passo para vocês, porque isso demonstra a falta de competência, a falta de respeito, e demonstra também que esta administração não tem transparência. Não tem transparência. Então, está infringindo um dos principais princípios da administração pública, que é o princípio da publicidade. Nós temos a lei de acesso à informação, a lei número 12.527 de 2011, que diz que todo cidadão tem direito a se informar, a informações sobre a questão dos trabalhos realizados, das contas, da administração pública. Nós temos aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e essa é antiga, essa é de 1789, 26 de agosto, que diz que a sociedade tem o direito de pedir contas a todos os agentes públicos pela sua administração. Isso está no artigo 15. Temos a Constituição Federal, que no artigo 31, que dá esta autorização a nós, parlamentares, para fiscalizar, que é uma das nossas funções, Então, estão desrespeitando aí esta nossa função, que está
na lei orgânica do município e também na Constituição Federal. Então, é uma grande falta de respeito com estes parlamentares. Então, como eu falei que as respostas veio evasivas, eu gostaria de pedir para o meu assessor, o Leco, mostrar aqui, pode ser qualquer um requerimento, Leco, pode pegar aí, me mostra 2, porque não vai dar muito tempo, não vai dar tempo, né, presidente? Eu posso aqui, né, já como eu fui. Então, por favor. Então, se puder parar aí, só para a gente concluir minha fala aqui, que tá ok, obrigado. Então, vamos lá. Este requerimento aqui é o requerimento de número 453 de 2018. As questões que eu elenquei nesse requerimento solicitando que seja informado quanto foi gasto no total com a instalação do semáforo da Avenida Argentina, esquina com a Rua Estados Unidos, no Parque Paraíso. Outra questão, qual foi a empresa que instalou? Fornecer cópia do contrato. Requer que seja informado qual a justificativa administrativa para a retirada do semáforo da Avenida Argentina, esquina com a Rua Estados Unidos. Esses foram os requerimentos que eu fiz neste requerimento número 453 de 2018. Eu vou pedir para o Zezinho e o Leco, dá para ampliar? Os munícipes que estão acompanhar a leitura, daria para ampliar? E a resposta que eu obtive, aí ampliou demais, tá aí, ó. Aí a resposta que eu obtive, por favor, a resposta, amplia para mim, porque senão eu não vou conseguir ler. Um pouquinho mais, aí deu. Então, olha só, requerimento lá foi de número 453 de 2018. Olha a resposta que o Poder Executivo, que o prefeito, né? O prefeito, juntamente com o seu secretário de governo, José Carlos Calado. Olha a resposta que eles nos forneceram. Em atenção aos termos do requerimento 453, 2018, de autoria do nobre Dio Jonas Feijó Nunes, referente a informações sobre instalação do semáforo da Avenida Argentina, esquina com a Rua Estados Unidos, Parque Paraíso, comunicamos a Vossa Excelência, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia, que as informações poderão ser acessadas, extraídas, cópias que julgar necessária no site dessa prefeitura, no menu Transparência Pública ou no link, aí tem o link aqui embaixo, né? 410, em consonância com a Lei de Acesso à Informação 12.527, 2011, tendo em vista que a Prefeitura deverá dispor de um percentual de servidores para se dedicarem ao fornecimento das informações, causando, portanto, impacto sobre o exercício de suas funções rotineiras, por um período considerável, deixando de atender, inclusive, as demais demandas dos munícipes. Esta foi a resposta que eles nos deram em relação ao requerimento 453. Acontece, gente, que o Portal da Transparência não tem todas as informações. Não tem. Então, são questões que, no meu ver, são pertinentes, porque ali tem investimento do dinheiro público. Então, a resposta que eu esperava, que esta casa esperava, que os munícipes que acompanham as sessões esperavam, não era esta. Isso demonstra que não tem transparência. Olha quantas questões eu fiz ali para eles darem essa resposta. Vamos para o seguinte, pode pegar qualquer um outro aí, Leco, por favor. Observe, dá uma ampliada para nós, por favor. Consegue ler? Não, ainda não, né? Beleza, aí tá bom. Tá lá o cabeçalho, né, de praxe, né? Então, olha só, requer que seja informado se houve algum apontamento por parte do controle interno da Prefeitura referente à contratação das seguintes empresas. A empresa, esse daqui são o empenho. Empenho são aqueles valores que são programados para pagar para as empresas. Dá uma segurada aí, tá bom. Aqui são as empresas, aqui é o empenho, aqui não está valores, não estão os valores aí, que vão ser pagos pelos serviços prestados por essas empresas. Peguei um requerimento aleatório ali. A Dudu Lopes Eventos, a Valdir Tavares Souza, Daí Rodrigues de Freitas, Fernando César Lins, Maria Angélica, enfim.
peguei essas daí. São centenas e centenas de empresas que prestam serviço para a prefeitura. Mas eu peguei esse requerimento aí para ter como exemplo para vocês entenderem aí melhor. E aqui são empenho é o valor que é programado para pagar a prestação desse serviço. Na hora que a gente começa a fiscalizar, ir atrás de dados, cruzar informações, então a gente vê algo diferente e a gente quer entender, até mesmo para não cometer injustiça de estar aí levando para o Ministério Público, né, para o Tribunal de Contas. Então a gente quer entender como está acontecendo, o que está acontecendo, para a gente não cometer nenhuma injustiça, porque aí vai da nossa interpretação. E para nós não sermos falhos, para não cometermos injustiças, nós vamos aí, juntamente com a nossa assessoria jurídica, o gabinete, né, a gente vai cruzando as informações, para saber se as coisas estão acontecendo conforme deve acontecer, porque a gente tem que prezar pela justiça. E aí, olha a resposta que a gente recebe, vejam só, parece que é Ctrl+C e Ctrl+V, olha só, olha lá, amplia por favor, olha só, em atenção aos termos, opa, foi demais, em atenção aos termos do requerimento 455/2018, vocês vejam que o número bate com o requerimento, né? De autoria do nobre Edil Jonas Feijó Nunes, solicita informar se há algum apontamento do controle interno da Prefeitura sobre contratação de empresas. Comunicamos a Vossa Excelência, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia, que as informações poderão ser acessadas, extraídas, cópias que julgar necessária pelo site dessa Prefeitura. Aí vem o site da Transparência Pública, enfim. Aí depois vem aqui, ó, em consonância com a Lei do Acesso à Informação, número 12.527/2011, tendo em vista que a Prefeitura deverá dispor de um percentual de servidores para se dedicarem ao fornecimento das informações. Um percentual de servidores para fornecimento das informações, causando, portanto, um impacto sobre o exercício de suas funções rotineiras, por um período considerável, deixando de atender, inclusive, as demandas dos munícipes. Olha só, as respostas não foram idênticas, o teor dos requerimentos não foram diferentes, e isso vem acontecendo em vários requerimentos, as respostas de vários requerimentos. Então, eles falaram aqui, o Calado, né, e o prefeito Jorge Costa, eles falaram que para eu buscar no portal da transparência. Muitas vezes nós vamos lá buscar no portal da transparência, mas a informação que nós queremos não está ali. Então, por isso que nós fazemos o requerimento. E o requerimento, eles têm um prazo para responder. São 15 dias, não é mesmo, presidente? 15 dias. E aí fala aqui que vai ter que dispor de muitos servidores públicos para estar dando as respostas. Mais uma vez, mostra que não tem organização nenhuma, não tem competência e também não tem respeito por esta casa, porque é Ctrl+C, Ctrl+V e qualquer resposta que der para o vereador está de bom tamanho. É isso que vem acontecendo, viu, senhor presidente? Uma grande falta de respeito com esses parlamentares. E aí, gente, olha só, aí eu fiz um requerimento também, solicitando a relação de funcionários nomeados, que aqui o tema hoje foi bastante caloroso, a discussão sobre os nomeados, e nós temos aqui a referência de quantos nomeados são por cada secretaria, por departamento. Nós fizemos esse levantamento, né? E aí nós vamos pegar a Secretaria de Governo, mas antes de pegar a Secretaria de Governo, os funcionários que estão lotados na Secretaria de Governo, que é o que você falou, Zecas, que eles têm que ter competência, têm que saber o que estão fazendo ali, tem que fazer jus à nomeação que recebeu para a prefeitura andar, para a administração andar. Mas antes disso, eu gostaria de ler aqui uma lei da administração pública sobre as atribuições do secretário de governo. Eu só vou pegar uma atribuição do secretário de governo. Quem quiser dar uma pesquisada na lei, é a lei da administração pública, é a lei 2000 de 2009, no seu artigo 20. Uma das funções do secretário de governo é assessorar o prefeito em assuntos administrativos e parlamentares. Administrativos e parlamentares, entre outras funções. Então, está dizendo que entre administrativos e parlamentares, então, senhor secretário de governo, o senhor tem que dar uma atenção melhor a esta casa. Nós não estamos pedindo além daquilo que está na lei. Nós só queremos acompanhar os trabalhos
do executivo, do administrador. Então aí nós vamos para a relação de quantos nomeados tem naquela secretaria, e eles alegaram que para dar resposta para um requerimento, vai ter que parar a prefeitura, não vai atender as outras demandas. Tenha dó, senhor prefeito, o senhor está infringindo os princípios da administração pública, e é muito feio infringir os princípios da administração pública. Vamos lá para a relação de nomeados, vamos lá, vamos ver. Olha só, aqui são 17 pessoas nomeadas, eu não vou falar nome por nome, porque então vamos ter que dispor de mais tempo. Mas são 17 pessoas nomeadas naquela secretaria, sem contar com o secretário. São 17. E eles não conseguem dar uma resposta para um requerimento. Vamos ver outras secretarias? Vamos lá? Olha só, Secretaria Municipal de Cultura, a do Luiz que está aqui, Luiz. São 17 também. Outra secretaria, rapidinho, Leco. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 25 pessoas nomeadas. Bora lá. Passa. Essa secretaria do que é? Eu não vi. Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, da Helena. Está aqui, 45 pessoas, manda mais. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 8. Essa é pouca, hein? Essa tem pouco. Secretaria Municipal de Administração, 24. Vai. Secretaria Municipal de Finanças, 24 pessoas. Secretaria Municipal de Educação, passa. Está errado esse dado aí. Quanto? Nomeadas, 32 pessoas nomeadas, né? 6 pessoas na Secretaria de Obras e Serviços. Essas são informações que eles nos deram através do requerimento. Mas, totalizando tudo, vamos lá. É melhor, passa, Leco. Assuntos jurídicos, Secretaria Municipal de Segurança e Transporte, totalizando dá mais de 300 nomeados na Prefeitura, não é mesmo? Quem tem os dados corretos aí? Isso. Então, são mais de 300 nomeados. Eles não conseguem se organizar para dar uma resposta. E falaram que, se for dar a resposta para os requerimentos, vai parar a prefeitura, vai parar de atender a demanda dos outros munícipes. Como que, se os nossos requerimentos não valessem de nada, não tem valor nenhum, né? Exatamente. Eles respondem como quer, a administração direta não está aí, e outros também. Então, é assim, nomeados tem bastante, muitos que estão aqui fazem o seu papel como tem que ser feito, desempenham o seu papel como tem que ser feito, de forma respeitosa, né? Tanto é que recebeu aqui a homenagem merecidíssima desta Casa de Leis, dos vereadores desta casa, uma moção de aplausos e congratulações por reconhecimento pelos serviços prestados. Mas isso daqui está demonstrando má vontade, isso daqui está demonstrando desorganização, isso daqui está demonstrando falta de competência, isso daqui está demonstrando tudo aquilo que é ruim, doutor José Martins, né? Então está infringindo o princípio aí da publicidade, e com isso infringe também o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. Então infringe todos esses princípios que a administração pública tem que respeitar. Pode falar, doutor, quer falar? Eu ia dizer só para ninguém esquecer que a resposta ao requerimento aprovado por unanimidade, aos requerimentos aprovados por unanimidade, portanto, o requerimento é de todos, ela é encaminhada ao presidente do Poder Legislativo, né? Se alguém achar que é pouco, encaminhar uma resposta dessa ao presidente do Poder Legislativo, um requerimento aprovado por unanimidade por essa casa, e não acontecer nada, né? Isso é que é feio. Então, já que não querem dar resposta para este parlamentar, que dê a resposta então para os outros fiscalizadores externos, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, já que acho que esta casa não merece aí ter as respostas que tem que ser dada para estes requerimentos. Então, o que está faltando é fazer cumprir a lei. Então, se prefere dar a resposta para o Ministério Público, então a gente tem que também fazer a nossa parte enquanto legislador, né? Então, mas antes de finalizar, eu gostaria... essa é do calado mesmo, ele prefere ficar calado.
E aí dá essa resposta, Ctrl+C, Ctrl+V, vocês estão vendo Vereador, aí. já. Mas antes de finalizar a minha fala, eu gostaria de ler aqui um artigo de um professor de Direito, do senhor Celso Antônio Bandeira de Melo, que fala sobre violar um dos princípios, né? Que foi o que o nosso prefeito cometeu aí, né? Violou vários princípios aqui, como eu demonstrei para vocês. Então eu vou ler esse artigo, uma parte desse artigo, que fala assim: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico andamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível e seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Então esse é um dos artigos aí do Celso Antônio Bandeira, professor de Direito. Com isto eu termino minha fala por aqui e desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Boa noite, vereador.